Vejamos agora os tipos de interpretação. Os métodos de interpretação, maiormente o teleológico e axiológico, mostram-nos um esforço de integração e de neutralização de uma multiplicidade de valores. O telos, que designa os propósitos da lei e da norma em geral, refere-se, em última análise, pars pro toto, a todas as considerações em tese admissíveis, que ficam assim controladas. Não obstante, há ainda um espaço para decodificações, ou conforme um código forte, em que se reforça o rigor da denotação e da conotação dos símbolos, ou conforme um código fraco, em que a manutenção da ambiguidade e da vaguidade pareça mais bem adequada ao reforço parafrástico do poder de violência simbólica. Conforme se decodifique, de um modo ou de outro, temos então interpretação especificadora, restritiva e extensiva. Então vamos ver primeiro a interpretação especificadora. Uma interpretação especificadora parte do pressuposto de que o sentido da norma cabe na letra de seu enunciado, tendo em vista a criação de condições para que os conflitos sejam decidíveis com um mínimo de perturbação social, questão da decidibilidade. A hermenêutica vê-se pragmaticamente dominada por um princípio de economia de pensamento. Postula, assim, que para elucidar o conteúdo da norma não é necessário sempre ir até o fim de suas possibilidades significativas, mas até o ponto em que os problemas pareçam razoavelmente decidíveis. Era esse, provavelmente, o propósito de um famoso aforismo jurídico, hoje menos citado, segundo o qual, in claris cessat interpretatio. Por tudo o que dissemos até o momento, porém, é óbvio que a possibilidade dessa clareza literal é uma ilusão, que significa, então, uma interpretação especificadora, que se limita a reconhecer que o sentido literal da norma é claro. A Ascensão dá-nos um exemplo elucidativo. Segundo o artigo 1520 do Código Civil Brasileiro de 1916, determinam-se quais as consequências dos danos causados para evitar um perigo quando esse perigo ocorrer por culpa de terceiro. Ora, a palavra culpa, mesmo na técnica jurídica, é ambígua, pois se define ora como negligência, ora como dolo, ora ambos, ora como característica da reprovabilidade pessoal do agente. Todas as conotações são possíveis. Embora, num caso concreto, o aplicador da lei tenha que identificar uma delas, o intérprete dirá que o sentido de culpa no texto do artigo 1520, embora abrangente, é claro, não se há de excluir em tese nenhuma das conotações. Outro exemplo ainda de ascensão, se encontramos num texto normativo a palavra interpelação, sabemos que se trata de um símbolo vago, pois pode denotar tanto a intimação feita pelo credor ao devedor para que pague, como a pergunta dirigida ao governo por um membro de uma Câmara Legislativa. No contexto, no entanto, o intérprete dirá que a denotação é clara, pois se trata de uma norma cujo contexto se refere a relações entre credores e devedores, e não a comportamentos de parlamentares em face do governo. O que ocorre em ambos os casos é uma paráfrase que reproduz a decodificação fraca ou forte do legislador da mesma linha de orientação, reforçando o sentido com o mesmo vetor. Assim, no exemplo da culpa, por sua ambiguidade, a mensagem está codificada num código fraco, que o intérprete decodifica também num código fraco. Não exclui nenhuma conotação e admite qualquer uma como possível. Já no exemplo de interpelação, o símbolo é vago, mas o contexto em que é usado faz ver que a mensagem está codificada num código que o intérprete decodifica também num código forte. Discrimina as extensões e atribui a palavra a uma delas, à exclusão da outra. Obviamente não é assim que a doutrina se expressa, pois a expressão código forte e código fraco pertencem a uma análise zetética do problema. A teoria dogmática apenas dirá que, na interpretação especificadora, a letra da lei está em harmonia com a mens legis ou o espírito da lei, cabendo ao intérprete apenas constatar a coincidência. Por exemplo, na jurisprudência e na doutrina norte-americanas, os dois cânones mais comuns da construction têm sido, primeiro, que as palavras ou termos da Constituição devem ser interpretados no seu sentido normal, natural, usual, comum, ordinário ou popular, e segundo, em se tratando de termos técnicos, eles devem ter o sentido técnico. Aliás, nesse sentido, a observação do ministro Marco Aurélio de Mello, do STF, de que o conteúdo político de uma Constituição não pode levar quer ao desprezo do sentido vernacular das palavras utilizadas pelo legislador constituinte, quer ao técnico, considerados institutos consagrados do direito. Assim, a flexibilidade de conceitos, o câmbio dos sentidos desses, conforme os interesses em jogo, implicam insegurança incompatível com o objetivo da própria Carta, que realmente é um corpo político, mas o é ante os parâmetros que encerra e não
são imunes ao real sentido dos vocábulos, especialmente os de contornos jurídicos. Logo, não merece agasalho o ato de dizer-se da colocação em plano secundário de conceitos consagrados buscando se homenagear sem limites técnicos o sentido político das normas constitucionais. Nesse mesmo sentido, assinalou o ministro Otávio Galotti em seu voto condutor no recurso extraordinário 104.306 de São Paulo, ao examinar o conceito constitucional de mercadoria estrangeira para fins de validação de norma ordinária. Partindo-se da premissa de ser defesa ao legislador ordinário a utilização de qualquer expediente legal que tenha por efeito frustrar, atenuar ou modificar a eficácia de preceitos constitucionais, há de concluir-se que a equiparação preconizada pelo Decreto-Lei 3766, ao ampliar por um artifício o conteúdo da regra constitucional, afrontou a própria natureza e o fundamento do gravame tributário, em detrimento dos pressupostos enunciados na Constituição. No tocante à prevenção de excesso do uso das ficções jurídicas feitas pelo legislador, recordo a advertência de meu saudoso pai, ministro Luiz Galotti, ao pronunciar-se no julgamento do recurso extraordinário número 71.758, considerando que, se a lei pudesse chamar de compra o que não é compra, de importação o que não é importação, de exportação o que não é exportação, de renda o que não é renda, ruiria todo o sistema tributário inscrito na Constituição. RTJ 66.165. Trata-se de voto vencido em espécie tributária diversa da hora cogitada, mas que, aqui, parece apresentar-me como verdade indisputável, ante a clareza do elastério produzido pela lei, em confronto com o conteúdo limitado pela Constituição. Interpretação restritiva. Uma interpretação restritiva ocorre toda vez que se limita o sentido da norma, não obstante a amplitude de sua expressão literal. Em geral, o intérprete vale-se de considerações teleológicas e axiológicas para fundar o raciocínio. Supõe, assim, que a mera interpretação especificadora não atinge os objetivos da norma, pois lhe confere uma amplitude que prejudica os interesses, ao invés de protegê-los. Assim, por exemplo, recomenda-se que toda norma que restringe aos direitos e garantias fundamentais, reconhecidos e estabelecidos constitucionalmente, deva ser interpretada restritivamente. O mesmo se diga para as normas excepcionais. Uma exceção deve sofrer interpretação restritiva. No primeiro caso, o telos protegido é postulado como de tal importância para a ordem jurídica em sua totalidade que, se limitado por lei, esta deve conter em seu espírito, mens legis, antes o objetivo de assegurar o bem-estar geral, sem nunca ferir o direito fundamental que a Constituição agasalha. No segundo, argumenta-se que uma exceção é, por si, uma restrição que só deve valer para os casos excepcionais. Ir além é contrariar a sua natureza. A interpretação restritiva pode conter vaguidade denotativa ou ambiguidade conotativa. O primeiro é o caso das normas excepcionais. Não obstante a possibilidade da fatispécies cobrir outros conteúdos, a doutrina recomenda que a extensão não se faça. O segundo é o caso de direitos fundamentais. Apesar de símbolos como liberdade, vida, saúde e segurança serem ambíguos, cabe ao intérprete tomá-los como conotativamente restritos toda vez que uma norma lhes imponha regras. A interpretação restritiva corresponde a uma paráfrase que decodifica uma mensagem codificada num código fraco por meio de um código forte. O intérprete altera, pois, o código, mas com o objetivo de aumentar o poder de violência simbólica em nome do telos global do sistema. Supõe assim que o legislador racional, por coerência com os valores que o ordenamento agasalha, deseja uma imposição de sentido rigoroso. Descartes, por exemplo, postula que o reconhecimento de direitos fundamentais é estabelecido por normas codificadas por um código fraco, e que, portanto, uma lei hierarquicamente inferior e que limite tais direitos só poderia ser codificada por um código forte. Se de fato isso nem sempre ocorre, cabe ao intérprete imputar ao legislador essa intenção. Percebemos assim como a hermenêutica é, ela própria, um poder de violência simbólica que faz a lei falar. Obviamente, a teoria dogmática não retrata as coisas dessa maneira, pois sempre dirá que a restritividade decorre da teleologia imanente ao ordenamento, sendo uma exigência de valores que constituem a voluntas legislatoris ou a mens legis. Tudo se faz, pois, em nome da ratio legis, na verdade, a vontade do legislador racional. Veja-se, por exemplo, o tratamento interpretativo que se dá a uma noção vaga e ambígua, como é no rol dos direitos fundamentais a liberdade, em face de restrições legais a ser estabelecidas pelo legislador ordinário. O artigo 220 da Constituição expressa a positivação constitucional da liberdade, com o seguinte teor. Artigo 220.
A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Como princípio orientador do seu entendimento, assinala a doutrina que se deve ter em conta o seguinte: interpretam-se estritamente os dispositivos que instituem exceções às regras gerais firmadas pela Constituição, sendo esse o caso daqueles que cerceiam, embora temporariamente, a liberdade ou as garantias da propriedade. Disse assim que o exercício da liberdade de expressão pode ser delimitado e assim restringido, nos termos admitidos pela própria Constituição, mediante lei. A liberdade, entendida como o âmbito de autonomia de alguém, encontra limites na liberdade dos outros, num espaço de ação comum. Nesse sentido, o direito fundamental à liberdade deve ser entendido em conjunto com o da igualdade, sobretudo isonomia. Tomada como regra a interpretação restritiva, afirma-se então que, como direito fundamental previsto constitucionalmente, a liberdade de expressão é extensiva a todos, não podendo ser eliminada por norma legal. Ao Estado atribui-se a função de proteger a liberdade e jamais de cerceá-la. Qualquer intervenção que possa afetar a liberdade deve, antes de tudo, estar pautada por regras claras e públicas, que permitam ao indivíduo planejar seu próprio curso de vida, ciente das consequências jurídicas de seus atos. Daí a exigência contida no princípio de legalidade, tomado estritamente, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Vou abrir um parênteses aqui, que, de acordo com essa opinião doutrinária, e muito bem abalizada em outras, a própria regulamentação de injúria, calúnia e difamação no direito brasileiro é de constitucionalidade duvidosa, porque a nossa Constituição seguiu efetivamente o modelo americano de liberdade de expressão. O que acontece é uma ambiguidade falsa, porque o Código Penal, a regulamentação dessas figuras criminológicas é anterior à Constituição. E o Supremo Tribunal Federal acabou acatando a constitucionalidade dessas figuras, embora tenha revogado in totum a lei de imprensa, que regulamentava a manifestação jornalística. Eu creio que o caminho do Brasil será efetivamente permitir tomar como um princípio a liberdade de expressão, porque as opiniões, a veiculação de opiniões é fundamental à democracia. Talvez seja o valor mais importante dela. Quando se penaliza a opinião, isso, por menor que seja a regulamentação, isso acaba detendo a opinião. Tanto que hoje nós estamos num estado de medo das pessoas. As pessoas não podem falar, não podem criticar, não podem estabelecer um nexo racional de crítica a respeito de figuras públicas que deveriam ter a plena ciência de que, como públicas, exercendo cargo público, devem se sujeitar à crítica popular, e da imprensa especializada. Então, eu acho que é fatal que, depois de tanto prejuízo a jornalistas, a youtubers, que simplesmente expressaram a sua opinião, isso seja mudado. Mas a gente depende do legislativo. O legislativo terá que fazer uma movimentação nesse sentido, quando esse pesadelo terminar. Vamos lá. Os limites da liberdade estabelecidos por lei são, nesses termos, compatibilizações e nunca formas de eliminação. Isto é, devem ser entendidos como acomodações harmônicas entre os diferentes exercícios da liberdade de expressão, porque a Constituição, e só ela, dá o sentido jurídico da liberdade como núcleo da dignidade em uma sociedade fraterna. Cabe à lei apenas regular seu exercício para a proteção da própria pessoa, em termos de equilibrar a liberdade de uma pessoa em face da liberdade de outra, de modo a permitir a convivência. Nesse sentido, a liberdade de alguém deve ser exercida em comunhão com a liberdade dos outros e dela tem necessidade para realizar-se. A liberdade de um pressupõe a liberdade do outro. Ela principia onde começa a liberdade alheia. Por isso, a liberdade só pode ser restringida no sentido de instaurar uma harmonia, não podendo ser em nenhuma hipótese eliminada. Note-se a propósito que a Constituição brasileira veda taxativamente a prisão perpétua, posto que isso significaria não restrição, mas eliminação da liberdade. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 67, a linha B. A Constituição ainda
Ela prevê a pena de morte apenas militar, né, em caso de guerra. Nesses termos, só a própria Constituição pode estabelecer competências restritivas, na forma das exceções, temporal e particularizadas a esse direito.